O tema da mensagem de hoje: Elias em busca de chuva. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao monte e se inclinou por terra e pôs o seu rosto sobre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? O primeiro tópico dessa mensagem é aquele que era o período de seca, era física e espiritual. Preste atenção. Todos nós passamos por um momento difícil, né? Às vezes nós estamos ocupando demais, o tempo de Deus e clamando alguma coisa que sabemos que Deus não vai fazer. Tem coisas que nós pedimos ao Senhor e a gente sabe que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque não é bênção, porque é errado, porque é pecado. Eu vou dar um exemplo. Eu orei para uma pessoa uma vez e ela disse assim: pastor, Deus não te mostrou nada? Eu disse: olha, irmã, não vi nada não. Eu não sou muito desse negócio de estar vendo nada. Se eu ver eu falo, mas não é meu princípio. Eu acho que Deus tem a agir. A gente não pode ser cartomante crente, sabe? Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi uma mão, eu vi um martelo. Não tenho esse costume. Mas enfim, não vi nada. É porque eu estou orando por uma bênção. E eu disse: mas que bênção é essa? Eu não sei se eu posso contar. Eu falei: não, já começou, agora eu termino. Eu estou orando por uma pessoa que eu quero que fique comigo. Eu falei: como que é? Solteiro? Não, ele é casado. Eu disse: como assim? Mas a mulher dele não é nada. Ela é isso, ela é aquilo outro, ela é mais crente, ela é isso, ela é mais aquilo. Eu falei: minha irmã, preste atenção. Se ele é casado, ele tem dono. Deus não vai destruir um lar simplesmente para que você fique feliz. Amém? Isso é só um exemplo de coisas que a gente pede sabendo que Deus não vai fazer. E tem pessoas que guardam isso muito tempo e ficam numa terra seca, sabe, ocupando esse espaço. Às vezes você sente isso, e por muitas vezes você sente como se tivesse tudo desabando. E vai continuar desabando, porque Deus não honra alguns tipos de oração. De pessoas que dizem assim: Senhor, eu oro para aquela pessoa ficar doente, para ela saber que o mal que ela me fez, agora ela está pagando com a mesma moeda. Isso não é oração, isso é feitiçaria. Sabe, irmão? Elias, ele havia obtido uma vitória muito grande, mas agora aquele povo estava passando por fome. Os recursos humanos daquela cidade estavam se esgotando por causa do rei, que era endemoniado. Devido a uma palavra que ele liberou para confrontar o rei, para confrontar a terra, para confrontar a todos os moradores de Israel estavam passando por uma dificuldade. Então, o que ele resolveu fazer? Se cumpriu o tempo, e ele então começa a buscar a face do Pai. Toda vez que nós começamos a orar ao Senhor e dizer: Senhor, aquilo que eu pedi, aquilo que não era bênção, e mesmo assim eu sei que o Senhor não completou, mas eu depositei no seu altar essas orações, eu quero retirá-las. Porque enquanto a gente não retirar, não adianta você lançar outra semente, porque ela não vai germinar. No mundo espiritual é assim: eu lanço a semente numa cova, e aquela semente não produz, por alguma razão. O que eu devo fazer? Eu devo desocupar aquela cova.
daquela semente ruim, daquela semente, sabe, daninha. Tiro aquela semente, peço perdão ao Senhor e deposito naquela cova agora uma semente boa, uma semente para edificação, uma semente que quando o fruto vier, abençoará a minha vida, a minha família e vai ser a vontade de Deus. Amém, irmão? Isso chama-se conversão. Nós devemos andar no caminho contrário do que antes andava. Sabe por quê? Porque o Senhor nos diz o seguinte, que nós precisamos estar no centro da vontade dEle. E o centro da vontade do Senhor é fazer com que realmente a vontade dEle venha a prevalecer. Tire a semente ruim, coloque a semente boa. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Segundo ponto, ajoelhar e colocar o rosto entre os joelhos. Preste atenção, ele decidiu fechar os olhos, os ouvidos para quem estava só. Essa era uma expressão de profeta, quase colocar a cabeça no meio do joelho. Isso era uma expressão de humilhação. Não pense você que você vai chegar com a tua semente, seja ela de que espécie for, entregar de qualquer jeito, orar de qualquer maneira, porque sem sacrifício não há honra, não há glória. Amém, irmão? Não adianta você dizer assim, mas o Senhor disse que vai acontecer se eu fizer apenas da maneira que o pastor está dizendo. Preste atenção. Se não for com excelência, não faça, porque Deus não tem obrigação de aceitar. Deus aceita aquilo que é regado com lágrimas, com fé, com gozo, com alegria, sabe? Aquilo que você diz, Senhor, eu estou aqui, não tenho condição nem de estar aqui, sabe, de madrugada orando, porque amanhã logo cedo eu tenho que trabalhar, mas eu quero separar esse momento para Ti, como fez Elias. Ele poderia simplesmente, sabe, declarar, como ele declarou que não ia chover, mas ele sabia que aquilo que era para conserto precisava-se de um tempo maior de oração. Talvez o que você está pedindo é algo que você fez de errado lá atrás e você está tentando consertar. Então isso exige um tempo mais de oração, não apenas lançar na sua mente. Elias sabia que o povo estava perecendo, então ele decide fechar os olhos, os ouvidos para todo tipo de crítica. E com certeza alguém batia a tua porta e dizia: como que é, profeta? E agora? Meu filho está passando necessidade, o meu gado está morrendo no pasto porque não tem chuva. Mas era um tempo de reflexão. Aí então ele decide buscar a ajuda de Deus, que era o único que podia resolver essa situação. E buscar o Senhor não é fácil. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi com os seus discípulos e ele disse assim: olha, vigiai aí por mim que eu vou ali orar. E quando ele volta, eles estavam dormindo. Essa talvez seja uma posição para quem está com sono muito fácil para dormir. É no cansaço, não. É na fadiga que você mostra a sua fidelidade para Deus. Eu devo lançar a minha semente, mas eu devo lançar a semente numa única certeza: que eu estou fazendo a coisa correta. Amém? Estou fazendo a coisa certa. Era possível que enquanto ele estivesse orando, chegaria alguém próximo dele, sabe? E ele receberia vários relatórios dizendo: está vendo, na chuva, você está orando, mas não está adiantando. Talvez o seu ajudante descia do monte e falava: profeta, eu já fui lá 4 vezes, eu sei que o senhor mandou 7, mas olha, já é a 5ª, já é a 6ª vez, eu não estou vendo nada. Quantas vezes nós temos algumas atitudes para com Deus, nós ofertamos na casa do Senhor, nós dizimamos a casa do Senhor, fazemos o sacrifício diante do Senhor, e às vezes você vai ouvir alguém dizendo: para que você fez isso? Você não está vendo que não está tendo resultado? Meu irmão, não paralisa diante de palavras de ninguém, e nem cerca de ninguém, porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada no coração, e esse coração é terra fértil, vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. Amém? O diabo é o único interessado que essa semente não venha a germinar. A dúvida vai bater no seu coração.
Elias tinha que continuar firmado na promessa e não dar ouvido ao que ele ouvia, porque ele precisava buscar a Deus e não as pessoas. Por muitas vezes nós perdemos muito tempo dando satisfação para pessoas que não sonham conosco. Quantas vezes nós perdemos tempo dando satisfação para pessoas que não estão nem aí com você? A sua aliança é com Deus, e é a Ele que você deve toda a satisfação. Ele precisava continuar crendo naquilo que ele mesmo tinha dito. Ele disse: em 3 anos e meio não vai chover. Ao findar dos 3 anos e meio, a terra estava muito seca. É possível que ele olhava para o céu e dizia assim: meu Deus, é chegado o tempo, mas eu não vejo nem ameaça de nuvem. É possível que ele também tenha se arrependido. Mas preste atenção, mesmo quando há arrependimento, é preciso buscar o Senhor, é preciso orar profundo, é preciso buscar a tua face, para que Deus venha reverter a situação. Talvez esteja aqui nos ouvindo, ou aqui na igreja, ou pelo YouTube, quem estiver vendo essa palavra, seja uma dessas pessoas que orou uma oração que o Senhor jamais ouviria, e hoje você se arrepende. Mas não é apenas dizer: Senhor, eu me arrependo e pronto. O arrependimento está ligado a jejum, a clamor, a oração, para que Deus venha reverter a história. Porque se não for assim, não é arrependimento, é apenas remorso. Amém? E Deus não trabalha em remorso, Deus trabalha no arrependimento. A tua semente é uma semente que será fértil se ela está ligada à fé. Terceiro, quando se ouve um ruído de abundante chuva, quando eu vou ouvir esse ruído de abundante chuva, pastor? Quando você deixar se influenciar, sabe? Deixe-se influenciar por aquilo que Deus quer que você tenha, pela visão que Ele vai te dar. Quando você se posicionar para receber, quando você colocar o seu rosto em meio ao seu joelho, quando você acreditar no que o Senhor falou através da palavra, e se dirigir todos os dias aos ouvidos do Senhor, dizendo: Senhor, esta palavra foi ministrada na minha vida, e eu tomo posse, eu vou viver isso. Aqui está a minha semente, aqui está o meu clamor, aqui está a minha oração, aqui está a minha fé. Sabe, irmão, falar para o Senhor todos os dias aquilo que você gostaria de ouvir. Pela fé, Elias sentiu a abundante chuva antes mesmo que uma única gota caísse naquela terra. Ele era visionário, ele já conseguia ver. Tem pessoas que só vê para crer, só crê se vê, e diz assim: enquanto não aconteceu, eu não creio. Mas não precisa crer depois que você já viu, porque já viu mesmo, é fato. Pelo contrário, ele tinha essa visão: eu creio, eu já começo a sentir o cheiro da chuva, o cheiro de terra molhada. Quando nós temos uma atitude de fé, mesmo que a gente não tenha visto nada, pela fé nós já conseguimos enxergar e ver que todas as coisas começam a ser compartilhadas, distribuídas, atendidas, conforme a fé liberada. Amém? Quando o telefone toca e você sabe pelo número que aquela pessoa ao qual você está esperando a resposta, talvez o seu coração vai palpitar e você tem 2 opções: meu Deus, é agora, que vai dizer que não vai dar certo. Mas opta pela segunda opção: está me ligando para confirmar o que eu quero ouvir. Essa é uma atitude de fé. Amém? Tem pessoas esperando uma resposta de Deus,
E talvez a resposta era para vir pelo correio, por mensagem, pelo WhatsApp. Talvez era para vir alguém vir à tua casa dar essa resposta. Já tem 3 dias de atraso, você está ansioso e você está naquela. Eu estou com medo de ir lá e a pessoa não veio, ou a situação não chegou, e a resposta ser contrária. Presta atenção. Se você já está pronto para o não, porque o não é mais fácil do que tudo, então vá atrás e fala: Senhor, eu estou indo no teu nome. Porque mesmo se o não vier, não desista. Sempre haverá uma segunda chance para aqueles que confiam. Tem pessoas que quando ouvem o não, volta, vira as costas, já vem amaldiçoando Deus, dizendo: o que adiantou? Deus, eu não estou entendendo. Eu fiz, eu deixei de fazer, ou eu deixei de ir, ou eu deixei de voltar, e eu recebo isso. Eu tinha tanta certeza que ia ser assim, agora está sendo assado. Não murmure, porque nós podemos até passar pelo teste do tempo. E tem muitas pessoas que nesse teste não passam. O teste da perseverança. 4. Por que olhar para o lado do mar? Por que o profeta disse assim: olha, não tire os olhos, porque a nuvem, ela tem uma direção para mim, ela vem em direção do mar. Porque a mudança do tempo, porque a formação de nuvens, porque a formação de temporal. Hoje, quando você liga o jornal e você vê, a moça do tempo lá dizendo: olha, está vindo do mar uma frente fria, está vindo do mar uma correnteza, sabe? Está vindo do mar um efeito estufa, que vai mover assim, vai acontecer assado. Tudo vem do mar, porque as chuvas, amado, vem de onde? Ela vem da formação dos ventos, e os ventos vêm do oceano. Por que eu tenho que olhar para o oceano? Por que eu tenho que olhar para o mar? Porque se eu estou procurando chuva, a direção que eu tenho que olhar é para lá. Se eu estou olhando, amado, estou enfermo por alguma enfermidade, qual a direção que eu tenho que olhar? Exatamente aquilo que eu estou vivendo. É nessa direção que vai vir a resposta, é nessa direção que vai vir a bênção, é nessa direção que vai vir aquilo que eu quero ver e ouvir. E se eu olho para o mar, é de lá que virá a chuva. Por que olhar para o mar? Porque muitas vezes a porta só se abrirá se nós entendermos o porquê que ela foi fechada. Amém? Você diz assim: eu não entendo, pastor. Estava tudo tão bem, e de repente desabou. Mas eu acredito, eu vou orar e Deus vai reverter esse quadro. Preste atenção. Deus só vai reverter o quadro quando você entender o porquê que a porta foi fechada. A partir do momento que você entender aonde foi o erro e você consertar o erro, aí então ele vai escancarar essa porta, porque este erro você não comete mais. Porque tem gente que é assim, erra, não aceita o erro, a porta se fecha, aí ele volta dizendo: eu vou orar, e se Deus honrar, ele fala: está vendo como meu Deus é forte? E continua errando da mesma maneira, cometendo os mesmos erros. Tem coisas, amado, tem porta que se fecha. O fechar dessa porta não é ruim, é bênção para a tua vida. Porque quando ela fechou, você abriu os olhos. Nós não somos intocáveis. O céu fechado para nós representa o quê? A chuva está caindo. Por muitas vezes o Senhor fecha os céus. Por que eu devo olhar para o mar, então? Porque quando você orar por uma colheita, Deus lhe pedirá para plantar uma semente. Eu posso colher algo que eu não plantei? Eu posso orar ao Senhor por algo que eu não fiz? Eu posso dizer: Senhor, recebe a minha oração, o meu louvor, se eu não oro, se eu não louvo? Eu posso dizer: Senhor, cuida dos meus filhos, se todos os dias, ao invés de eu dizer
ao Senhor: Senhor, cuida deles, eu oro por eles, eu abençoo eles. Em vez disso, eu não faço, eu oro por mim. Eu posso dizer: Senhor, nunca deixe faltar nada na minha casa, se na casa do Senhor eu não sou contribuinte. Eu posso dizer: Senhor, não permita que eu tenha uma vida enferma, se eu não sou zeloso com a minha saúde. Eu não posso pedir chuva numa semente que eu não plantei. Amém? E entenda: se você plantou feijão, você não vai conejar. Tem gente que planta uma coisa e quer colher outra. Preste atenção. A terra que manda leite e mel ficou lá no passado. Não acho que você vai plantar uns caroços de uva e o cacho que vai vir, 2 homens têm que carregar. Isso era para a terra de gigante, não é para os dias de hoje. Amém? Nós iremos colher a proporção de que plantamos. Você planta um caroço de milho, ele vai crescer, vai formar um pé de milho. Eu não sei exatamente quantas espigas dá um pé de milho, eu acho que umas 3, no máximo 4, entendeu? E se você for contar, é mais de 100 vezes o grão que você... Não pense que vai plantar um grão e vai nascer um alqueire de milho, um milharal. Porque para que eu tenha um alqueire, eu tenho que investir mais em mais grãos. Amém? Eu conheço história de agricultores, amado, que o que eles tinham era a opção: ou comprava semente ou comia. E por muitas vezes eles fecharam a boca. Lógico, fechar totalmente não dá. Deixaram de fazer uma série de coisas, deixaram de comprar roupa, deixaram de gastar, sabe, com coisas supérfluas, porque aquele ano era o ano de plantar, e eles criam que eles iriam plantar e eles teriam uma colheita abundante para a vida poder mudar. Então, meu irmão, semear não é fácil. Semear exige dedicação, e é o que o Senhor te diz. Quinto, porque o auxiliar de Elias viu somente uma pequena nuvem? Porque, amado, tudo que é grande começa pequeno. Ele precisava ver uma nuvem enorme, dizer: meu Deus, aquilo não é uma nuvem, é um tsunami que está vindo de lá para cá. Não há necessidade, basta que tenha uma semente para que a gente possa ver ela germinar e formar grandes coisas. Ele viu apenas uma pequena nuvem, e esta pequena nuvem começou uma grande temporada. Preste atenção: se você se encontra cansado, enfadado, desculpa a expressão, saco cheio, eu vou te dar uma boa notícia. Se você não está disposto a começar de novo, a começar daquilo que é pequeno, certamente não poderá começar de jeito nenhum, porque ninguém começa grande. Você não tem profissão, não conhece nada, está entrando numa empresa pela misericórdia, não queira entrar já como gerente, porque não começa. Você tem que começar lá de baixo, não é? Bom seria se a gente fosse para a escola já entrando na 8ª série. É verdade? Pega uma criança que está na 5ª série, que hoje mudou os nomes e tudo, mas na minha época era a 5ª série, e põe na 8ª. Ele pode ser muito inteligente, mas aquilo que ele não viu, ele não tem como dar sequência, não é? Conheço uma molecadinha que, se elas pudessem já nascer formada para vir para a escola, era a melhor coisa, porque pensa, pela cara do Mateus, ele gostou dessa parte. Pensa na vontade que essa molecada tem de estudar. E aí pensa assim: poxa, eu sei lá, acho que eu tenho vontade de ser médico. Aí alguém fala: sabe quantos anos é medicina? Aí passa a vontade. E é verdade, tudo é um sacrifício. Seria bom se, a gente fosse mais fácil. Imagina aquelas mães, coitadas, que estão grávidas, principalmente o primeiro filho.
que o médico chega em um certo momento da gravidez, começa a ter vários problemas de saúde, diz, olha, você tem que ficar mais em casa deitado. E aquelas mulheres ativas, que gostam de limpar a casa, que gostam de cuidar, para elas é uma morte ter que ficar deitada, esperando até a criança nascer. Se elas pudessem, elas diziam, Senhor, eu queria ficar de saber que o exame hoje que estou grávida e amanhã ganhar. Seria bom assim, não é? Mas na vida nós temos um princípio, que nós temos que esperar e começar do pequeno, para que o muito possa vir. A Bíblia é muito clara quando diz, seja fiel um pouco, porque no muito eu te colocarei. Amém? As coisas pequenas, amado, na mão de Deus, têm grande potencial. A Bíblia fala que Jesus, ele usou o almoço de um garoto, que era apenas pães e peixe, e alimentou uma multidão. Deus só pode multiplicar aquilo que vem à sua mão. Amém? Quando nós falamos de sacrifício, as pessoas entendem sacrifício como uma oferta voluntária. Sacrifício não é oferta voluntária, o nome já diz tudo. É algo que você não poderia fazer, e você está fazendo por um sacrifício. E aí Deus honra. Para a igreja, indiferente, amado, o que é o sacrifício para um não é para o outro. Mas o Senhor sabe o que é sacrifício. Amém? O Senhor sabe. E pelo seu sacrifício é que Ele vai fazer. Eu preciso de um alqueire de milho, de um milharal. Não adianta eu querer lançar uma semente, porque o máximo que eu vou ter é um pé de milho com 4 espigas, que já é bastante coisa. Amém? Jesus, ele precisou usar o alimento daquele garoto, que ele não ficou sem comer, todos comeram e ainda sobraram 12 cestos, representando os 12 meses do ano. Amém? Tenha certeza disso. Ele pode usar um humilde emprego, pouco dinheiro, ou uma simples ideia para te abençoar, mas ele precisa de algo, e a partir de algo será feito. Quando Deus promete alguma coisa, amado, Ele não precisa de nada para que isso aconteça, mas quando você pede, Ele precisa daquilo que você está semeando, para que lá na frente Ele possa multiplicar. Se Deus falou para você, olha, eu vou te dar tal coisa, vou fazer tal coisa, não importa como, você fala, mas eu não consigo, quem sou eu para alcançar isso? Ele está prometendo, Ele vai se virar para isso. Mas quando é algo que nós queremos, o princípio é a partir dele, para que aconteça. Amém? Então aquilo que Deus prometeu, amado, você não precisa fazer nada, Ele vai fazer. Mas aquilo que você quer, precisa de algo. É por isso que você vai entregar a sua semente, porque a semente está ligada ao seu pedido. A pequena nuvem mais importante que Deus enviou na terra foi Jesus. Ele é a nossa pequena nuvem, que a partir dele todas as coisas são feitas, e com ele todas as comportas do céu são abertas. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero